Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite à Comissão de Educação. Confesso para vocês que vim bastante preparado para essa audiência pública. Mas, infelizmente, eu não sei, e peço até perdão para vocês da comissão, eu não sei com quem que nós vamos discutir essa audiência pública, até porque não vejo nenhum representante da administração fazendo parte da mesa que possa nos responder alguma coisa, algum assunto a respeito disso. E com relação, Wagner, ao que o senhor colocou aqui sobre o que a secretária alega que não recebeu o convite, os convites, eles são encaminhados pela casa, todos por e-mail. Eu também recebi o meu convite por e-mail. Ninguém foi lá entregar o convite para mim pessoalmente, falando assim, o senhor está convidado para participar numa audiência pública. Acredito eu que ela deve ter aberto o e-mail dela e ter verificado que existe um convite para participar da audiência pública. Então, me desculpa, mas isso não é justificativa para não participar da audiência pública. Eu acho que isso aqui está comprovado para nós aqui, pessoas, professores, desculpa, boa noite, de não... é que a gente acaba ficando meio empolgado, de não ter cumprimentado todos vocês, mas assim, é uma falta de respeito, para não falar uma falta de educação com essa casa, até porque nós estamos discutindo assunto de educação, né? Sabe? Então, é uma falta de educação com essa casa de leis. Tá? Então, essa justificativa, falar que eu não recebi o convite, vai falar para outro. Porque todo mundo aqui que está aqui, representantes de outras instituições, receberam o convite por e-mail. O sindicato recebeu esse convite por e-mail. Tá? Então, como disse para vocês, acho que no entendimento da prefeita da educação, tá? Cidade de Birigui está tudo correto, os protocolos estão sendo todos feitos. Tá? Isso aqui são reclamações das escolas que nós temos. Aqui são reclamações das escolas que nós temos. A ponto de não ter álcool gel 70 para passar para os funcionários. Estão usando o álcool, acho que é 46, se eu não me engano. Tá? Tem escola que o diretor testou positivo, onde que ele tem contato com todos os funcionários da escola. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Sabe? Então, eu acho que esse era um momento da gente colocar aqui, e a própria administração mostrar para nós aqui, como sindicato, como os servidores, como vocês, né, da comissão, os demais vereadores, que os protocolos estão sendo todos corretos. Mas o que nós pegamos aqui? Não vou dar para participar, não vou conseguir participar da audiência pública porque eu não recebi o convite. Com todo respeito a vocês, e falo isso pelo sindicato e peço desculpa para todos, eu não vejo sentido da gente discutir alguma coisa aqui. Nós vamos ficar discutindo o que aqui? Nós vamos colocar aqui um monte de situações, vamos apresentar um monte de protocolos que não está sendo cumprido, e qual resposta que nós vamos ter aqui nessa casa hoje? Qual resposta que nós vamos ter aqui hoje nessa casa? Ou nós vamos fazer aqui um ofício, encaminhar para a administração, e eles não responderem para a gente? Ou responder genericamente do jeito que está sendo feito? Que os protocolos estão sendo todos cumpridos. Então, vocês me desculpam, tá? Estou falando como representante do sindicato, eu não vejo sentido dessa audiência pública sem a participação da administração. Nós vamos fazer aqui um monte de questionamentos e não vamos ter respostas. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado.
O próximo a fazer uma pergunta é o senhor Gilson Paulino, presidente do CISEP. Boa noite mais uma vez. É muito bonito a gente falar na Constituição, nas leis, né? Mas infelizmente as leis elas têm que ser cumpridas somente por um lado, né? O lado da administração que tem que cumprir as leis, deixo aí para quem quiser analisar. Mas é uma pergunta para a secretária e é uma pergunta técnica, não é pessoal, tá? Todos os protocolos, né, estabelecidos lá atrás, porque tem muitos protocolos que começou a vigorar a partir de ontem, que foi publicado no decreto do prefeito, né? As aulas voltou dia 3 de maio, aí no dia 25 foi publicado um decreto com alguns protocolos, poucos dias depois. Então, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer, se todos os protocolos estão sendo respeitados nas escolas municipais e nas creches municipais. Protocolos no geral, tá? Todos os itens. Álcool, máscara, medidor de febre. Gostaria até que a secretária respondesse, até para ficar gravado, né, que eu acredito que essa audiência está sendo gravada, para posteriormente nós cobrarmos se realmente todos os protocolos estão sendo respeitados. Com a resposta, secretária de Educação, a senhora Iládia. Gilson, eu convido você a se dirigir até a Secretaria de Educação. Eu vou lhe mostrar um documento assinado por todos os gestores das nossas 30 unidades, onde eles assinam com um checklist que a gente pediu para todas as unidades a respeito da questão dos protocolos. Como eu disse, a gente perpassou por algumas unidades escolares, a gente pediu para a nossa equipe passar por todas as unidades escolares para passar as orientações a respeito do protocolo antes do pessoal da Vigilância Sanitária passar. Aí depois o pessoal da Vigilância Sanitária passou, orientou. Algumas unidades eles orientaram nas questões que estavam faltando, e as unidades cumpriram o que estava faltando, eles retornaram a pedido da unidade para verificar o que estava faltando. Solicitamos um novo checklist, está lá na Secretaria de Educação, arquivado na supervisão de ensino, você pode procurar o supervisor Fábio, que ele te mostra, assinado pelo diretor da escola, de cada unidade, o checklist de tudo que a gente pedia no protocolo, e a gente te mostra, está tudo lá certinho. Com relação ao que você falou do decreto, Gilson, o que eu tenho a falar para você é que o que eu disse na questão anterior, nós começamos as aulas e nós vimos que algumas coisas precisavam ser ajustadas. Tanto é que, se você pegar o decreto, você vai ver que ele não é assinado só pelo prefeito e por mim. Esse decreto é assinado por mim, pela secretária de Saúde, pelo secretário de Administração e pelo prefeito. Então, por quê? Para que nós tivéssemos ali um consenso. Direito à réplica. Gilson, por favor. Eu até fiz esse questionamento, Iládia, porque nós recebemos diversas denúncias de profissionais que estão na prática realmente lá. Um exemplo, falta de álcool gel, que eu acho que é um protocolo simples, falta de álcool gel por falta de 15 dias em unidades, tá? Falta da ferição, do aparelhinho, da ferição de febre, e que eu acho que é o principal, talvez, para uma criança, porque se ela vai entrar lá com uma febre, né, e fica lá dentro de uma sala de aula, transmitindo para outras pessoas, sabe? Então, são
são vários questionamentos de pessoas que estão no dia a dia, na prática, vivenciando. Concordo com a sua colocação que você passou para os gestores das escolas, das 6, para eles estarem verificando, mas existe, é isso que eu estou falando para você e é o que eu fico. Porque é o seguinte, hoje está se falando em legislação, que nós temos lá o Plano São Paulo, temos isso, mas e a vida daquele servidor que está ali? Sabe? E a vida daquele servidor, e podemos falar aqui, hein, gente? Vamos falar em números não, mas morreu o professor, morreu o educador, sabe? Morreu o servente, morreu o auxiliar de serviços gerais, sabe? Então, aonde que pegou? Não sei. Se foi na escola, se foi em casa, se foi aonde que foi, sabe? Então, hoje, eu acho que nós precisamos colocar aqui, não é só a questão da legislação. Para você retornar às aulas presenciais, estão sendo respeitados os protocolos? Não basta eu responder que eu encaminhei para os gestores das escolas cumprirem, se eles não estão cumprindo. Gilson, os gestores, esse é o papel deles, né? Administrar essa questão na escola. Então, eles deram essa devolutiva para a gente. Então, esse é o papel deles, eles precisam cumprir. Se isso está acontecendo, eu espero que as pessoas não estejam prevaricando. Elas precisam trazer isso para a gente está de portas abertas, precisam trazer. E você também, a partir desse conhecimento, traga isso como contribuição para a gente, traz para a gente qual é a unidade que está faltando para a gente corrigir esse erro da gente. Nós estamos lá para isso. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Nós estamos lá para corrigir. Por favor, traga isso para a gente, fale de qual lugar é. Só me deixa colocar 2 questões que aconteceram e que nós fomos atrás, Gilson, e isso me deixou muito entristecida. Chegou ao nosso conhecimento uma postagem que na creche estavam utilizando álcool 46%. Na hora, eu pedi para a supervisora, verifique para mim, porque nós vimos o nome da pessoa lá e a gente sabe onde a pessoa trabalha. Verifique para mim se, por um lapso, a diretora está usando esse álcool, porque não pode. Nós nem adquirimos mais álcool 46, a gente só compra álcool 70. A supervisora foi lá, verificou a questão. Gilson, a menina fez isso, ela postou depois que é mentira, que ela fez coisa errada, porque a creche só coloca álcool 70. Então a gente tem que ver por que as pessoas estão fazendo isso. Outra professora de uma outra escola fez a gente dispensar uma turma da manhã e uma turma da tarde, dizendo que ela teve contato com um aluno que foi infectado. Descobrimos depois que essa professora fazia 10 dias de atestado médico na casa dela, sequer ela teve contato com o aluno. Então essas coisas deixam a gente muito entristecida, Gilson. Você está me compreendendo? Isso deixa a gente muito entristecida. Então, traga para a gente de onde é para a gente corrigir o erro. Eu agradeço muito isso. Secretária, finaliza, obrigado. Senhor Gilson, se o senhor tiver mais alguma pergunta que não seja para ficar um debate na mesma, o senhor tem direito de usar o microfone, por favor. Diante até da fala da Iládia, até assim, das informações que são repassadas todas para a Secretaria de Educação, eu gostaria de saber assim, se a secretária, junto com a supervisão, ela tem números da quantidade de profissionais da Secretaria de Educação que né, infelizmente aí deram com casos positivos ou casos aí que estão ainda suspeitos, né? E eu aproveitando, diante até do que ela comentou, que existe esse trabalho dentro de saber das crianças e famílias, se tem esse conhecimento de crianças que estão frequentando a escola, as creches, onde os pais possam estar com o caso do Covid positivo e está encaminhando para as creches e para as escolas municipais. E diante disso também pergunto a respeito se existem funcionários
suficientes hoje para estar atendendo todas as demandas das escolas dos protocolos. Secretária, as 3 perguntas do Gilson, a senhora está com a palavra. Quem vai responder é o senhor Fábio. Por favor, fique à vontade. Senhor, tem um botãozinho escrito mute. Ok. Boa noite a todos. Como a Iládia colocou, existe dentro da escola um comitê. Esse comitê foi instituído em 26 de novembro de 2020. Tá? O papel do comitê é fazer esse monitoramento dos casos. Tudo que acontece dentro das escolas em relação a casos confirmados, suspeitos, contactantes, são registrados. Então, nós temos nas escolas um número, sim, de casos confirmados, casos suspeitos, contactantes. A questão, assim, para passar o número exato, eu deveria ter trazido, mas se for o caso, a gente pode passar sim. Há cerca de 10 casos confirmados, que eu me lembre, não posso dizer assim, 3 em tal unidade. Casos suspeitos, nós temos mais. As pessoas estão procurando unidades básicas de saúde, principalmente a UBS1, para fazer o acompanhamento, o exame. Casos de contactantes, nós temos na rede. E o que o decreto 6.908 trouxe, que é o que a Iládia colocou, foi uma consolidação dos documentos que a gente já tinha. A gente tinha uma portaria 024 com protocolos aprovados pela Secretaria da Saúde. Depois a gente teve o ofício circular 01/2021 com mais protocolos, dizendo: um aluno confirmado na sala de aula, fecha a sala de aula por 14 dias, né? Tudo bem, a gente tinha esses protocolos. A Vigilância Sanitária trouxe a orientação essa semana, Maria Helena da Vigilância, que fosse feita uma adequação nesse protocolo e que fosse feito por meio de um decreto, porque tinha ofício, tinha uma portaria, tinha... Okay? Então, esses casos estão todos monitorados. O que foi feito no decreto é dar um poder para a escola. Hoje, uma escola tomou uma decisão. Ela se reuniu e falou: as aulas estão suspensas aqui por 14 dias. Não tem gerência nem da secretária nem da supervisão. A escola tem o poder de se autogerir. Senhor Gilson, direito à réplica. Para nós analisarmos, né? Talvez 10 casos, não precisamente como o Fábio disse, que não, né? Ele tem até os dados, mas não tem essa informação concreta. São 10 casos. Talvez seria hoje o suficiente para nós chegarmos a 200% na UTI de Birigui. Seria o suficiente para chegar a 200%, até porque hoje já está em 110, né? Então, nós temos 10 vagas de UTI em Birigui. Isso fora o que pode acontecer dentro da família, né? Volto a repetir a minha fala. Talvez hoje a administração pública ela tá pensando no lado da legislação, tá? Tá pensando no lado da legislação, onde existe um plano São Paulo, onde se existe que o governador do estado, quem quer que seja, declarou que a educação hoje é um serviço essencial. Gozado que ela existe só para Birigui, né? O Massaíde da POSP fez até aqui na palavra dele que Ribeirão Preto entrou em lockdown lá. Mas eu acho que as escolas lá em Ribeirão estão normal. Porque é um serviço essencial. Então o município, ele não tem autonomia nenhuma para decidir. Tá? Volto a repetir aqui, terminando meus 15 segundos. Faz 40 dias que nós pedimos a ata para o comitê de Covid de Birigui, aonde que ela determinou o retorno das aulas presenciais. Só para completar, presidente. O retorno das aulas presenciais. Até o momento não foi nos fornecido essa ata. Qual foi o critério para o retorno às aulas presenciais? Senhor Fábio. Gilson, em relação a
um item que eu não respondi da sua pergunta anterior, já emendo Obrigado, com essa, é a questão dos funcionários suficientes. Foi feito um levantamento do módulo de cada escola de acordo com a quantidade de criança que quer retornar presencialmente. A Secretaria de Educação tem o balanço de todas as crianças, de todas as salas de aulas. Nós sabemos que no 5º ano do Gama tem uma professora que está afastada por ser grupo de risco, fazendo home office, ou se tem um professor ali substituindo. A gente sabe todos os detalhes, nós temos todos os números dos professores vacinados, das demandas em termos de apoio escolar, limpeza, cozinha. Todos esses funcionários foram supridos de acordo com a quantidade de alunos. Vou dar um exemplo. Houve um dia em que no SEI Bela Clark haviam cerca de 4 a 6 crianças no período da tarde inteiro frequentando. Tá? Então, para aquela quantidade de crianças, 4, 6 crianças, teve um dia que no SEI Dionísia, pelo que a diretora da escola me passou, haviam 10 crianças em todos os núcleos daquela unidade, que tem no total de quase ou mais de 500 alunos. Então, para aquele contexto, para aquela situação, os diretores têm apontado, para o momento, ok. Se houver aumento da quantidade de crianças, então vamos supor que os pais comecem a se interessar pelo retorno. Vai ter que haver ajustes nos módulos, sem dúvida vai ter que mandar mais funcionário. Mas para essas quantidades, então quem for visitando as escolas vai perceber que há turmas em que não há nenhuma criança frequentando. Às vezes até tem 4 que o pai indicou que quer frequentar, mas no dia não foi nenhuma, ou foi uma. Então você somando aquela unidade, você fala, olha, aqui tem 8 crianças hoje à tarde, de manhã tinham 12. Então assim, o quadro é suficiente para o contexto atual. Gilson, Se eu tiver mais pergunta, eu posso fazer ou não? outra pergunta sim, por favor. Tá. Perguntas diferentes. Até diante do que o Fábio comentou e né, do que eu falei, até porque chegou para a gente a informação, por exemplo, Fábio, que existe coordenador, tá? Existe orientador de alunos, executando serviços de auxiliar de serviços gerais, lá na frente recebendo né, os alunos e depois, posteriormente, entregando aos pais. Tem a informação para nós que professores, né, professores e estagiários que foram contratados para outra finalidade, estão executando serviço de higienização da escola, serviço lá esse outro que eu comentei, de estar na entrega, na recepção e no final de entregar os alunos aos pais. Então, assim, acredito eu que foi passado para o comitê, volto a repetir, que foi passado para o comitê lá de enfrentamento do Covid, né, porque eles não aprovaram lá o retorno às aulas sem a Secretaria de Educação apresentar algum cronograma do retorno às aulas, acredito eu, né? E estaria tudo certo, com professores, com educadores, com os auxiliares de serviços gerais, com a merenda, e hoje não é isso que nós estamos vendo. Mesmo com o baixo número aí, como você disse, com o baixo número de alunos que estão presencial. Tá? Então, assim, deixar claro que apresentou a legislação, tem que voltar. Mas, assim, qual que é a parte da administração que ela está fazendo? Ela está dando todas as condições para que os funcionários... Obrigado, desculpa, o tempo, André. por favor. Secretário, senhor Fábio. Na verdade, Gilson, no momento de pandemia, todo mundo é responsável pelo bem-estar do outro. Numa sala de aula, o professor tem que ter os cuidados com álcool em gel, tem que trabalhar com a criança a higienização sempre. Agora, nós desconhecemos que um professor esteja atuando como servente. Agora, se você me disser que um professor pega um pano, coloca um álcool em gel e passa na mesa porque ele percebeu que a criança espirrou, que a criança, às vezes, ficou muito tempo ali
debruçada, transpirou na carteira, eu acho isso perfeito. Acho que se ele tem a consciência do que é uma pandemia, do que significa a transmissão do vírus, ele vai fazer isso sem problema nenhum. Até nós já vimos e acompanhamos muitas discussões da própria Justiça, o Tribunal de Justiça, colocando que em tempos de pandemia é possível haver flexibilização das atribuições dos cargos. Nós temos visto nos municípios vizinhos professores de educação infantil tendo que assumir aluno de 5º ano. Ora, mas eu não fiz para 5º ano, eu fiz para pré-escola. Mas a gente já viu. Nós lemos em algumas situações de decisões dos tribunais que, na época, no período de pandemia, o Tribunal de Justiça permitiu que houvesse uma flexibilização, desde que não fosse longe demais da atribuição do cargo, não é por ela lá para varrer o pátio, limpar banheiro, mas que ela fizesse o serviço de proteção, higienização dentro da sala de aula. Isso é totalmente normal. Isso está indicado nas normas do Plano São Paulo, nos nossos protocolos sanitários. Tá? Assim como a criança tem que fazer a parte dela, os profissionais também. Tá? Recepcionar, existe o diretor, existe os funcionários de apoio. Agora, também não vejo problema que o professor recepcione a criança, esteja no portão dizendo bom dia, né, com toda a proteção e com todo o distanciamento. Obrigado, Fábio. Wilson, direito à réplica. Desculpa. É que o funcionário ele tem que sempre fazer para mais, né? Não tem problema nenhum, sabe? Mas assim, se ele cometer alguma irregularidade, sabe? Se ele fizer alguma coisa para mais lá que não está previsto na legislação, ele vai pagar por isso. Sabe? E falo isso por propriedade, por estar 34 anos na prefeitura de Birigui. Então, ele vai pagar por isso. Mas o que eu quero assim deixar claro, e para todos aqui, tenho mais 35 perguntas, mas não vou fazer, tá? É que o que acontece? Hoje para a administração, e falo para vocês vereadores também aqui estar presente, é que só está funcionando o retorno às aulas presenciais porque os professores, tá? Professores hoje estão fazendo por conta própria, utilizando-se de material pessoal. Temos lá no CISEP hoje, uma professora deixou lá 500 cópias para a gente lá, para tirar. Ela vai pagar do bolso dela. E fiz questão de falar para ela que ela não precisa pagar. Tá? Então, hoje está cômodo para a administração dizer que o retorno às aulas presenciais, ela está de uma forma tranquila, sabe, que está oferecendo todas as condições, inclusive para quem está presencial e para quem está em casa. Desculpa, eu não sei nem falar o nome, como que é isso aí. É híbrido, é isso que fala? Sabe? Então, para quem está em casa, porque se o professor não tiver lá o notebook dele para transmitir, para fazer alguma coisa, não passa. Senhor Fábio. Gilson, eu acho que a gente reconhece, eu sou professor, eu vim de sala de aula, a gente sabe que a maioria dos professores está vestindo a camisa, está trabalhando, e vou dizer, está usando seus próprios materiais, tá? Mas eu gostaria de dizer que eles não têm essa obrigação. E que isso é importante deixar claro para os professores. Sim, Gilson, por favor. Nós André. já deixamos essa mensagem muito clara numa reunião de diretores que aconteceu, porque a Secretaria de Educação não está dando aula remota. A Secretaria de Educação está trabalhando com atividades remotas. Para a gente exigir aula remota, nós temos que garantir internet para todas as crianças, nós temos que garantir equipamentos e condições para os professores. Não há essa possibilidade em termos de logística, de organização, para trabalhar com toda a rede online. Então, quando a gente fala para o professor, olha, se você quiser gravar um vídeo, se você puder gravar um vídeo, é bom, porque no início do ano o pai nem conhece você, né? Você iniciou agora em 2021, deixa uma mensagem para o pai, deixa uma mensagem para a criança. Agora, se falar assim, a Secretaria de Educação me obrigou
a gravar vídeo todos os dias, eu fico até meia-noite, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, minha vida acabou. Isso não é verdade. Acho que é da consciência de cada um faz o que pode, dentro do possível. Se não gosta de gravar vídeo, quer mandar um áudio para o pai? Olha, né, manda um áudio. Eu acho assim, comunicar com a família não é um problema, né? Então, nesse sentido, eu gostaria até de dizer, vi uma postagem recentemente na internet em relação a isso, uma professora dizendo: Araçatuba investe em educação, e postou um notebook, porque Araçatuba deu notebook. Eu fui dar uma olhada no salário da professora em Birigui, em Araçatuba. 7 mil em Birigui, 2 mil em Araçatuba, 1.700 líquido. Acho que com combustível não sobra nada. Obrigado. Aí fala que Birigui não investe em educação. Fábio, obrigado. É dela, da escola. Se o senhor me permitir... Licença. Mais alguma outra pergunta? Então, se o senhor me permitir, até diante disso que colocou, é uma outra pergunta, né? É que eu falei uma coisa e ele respondeu outra, mas... Pergunta, Gilson, por favor. Tá, desculpa perguntar. Ai, meu Deus do céu, como tá difícil. Diante de, se você colocou dessa professora, que eu também sei quem que é, né? Lá em Araçatuba, é aula remoto ou é atividade remoto? Né? E você acha, assim, dentro da Secretaria de Educação de Birigui, que realmente, independente de salário, porque é um estatuto que tem aí vigente desde de 2010, onde que dá direito aos professores, né, das progressões, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas é um estatuto que foi criado aí em 2010, independente de salário lá em Araçatuba ou aqui, mas em Birigui está sendo, volto a repetir, está sendo investido algum recurso, algum mecanismo para que o professor, o educador, babá, ele desempenhe essa função com a aula, atividade, né? Não é aula, né? A atividade de remoto? Secretária, com a palavra. Então, nós assumimos agora, no dia 4 de janeiro, né? Nós estamos trabalhando ainda com o orçamento. Esse ano não é o nosso orçamento. E nós estamos... as aulas foram paralisadas. A pandemia chegou até nós, aqui em Birigui, especificamente na sala de aula, desde o dia 23 de março de 2020. Correto? Certo. E o orçamento que nós estamos trabalhando, vocês sabem, é um orçamento que não nos deixou essa previsão, nós não temos essa previsão. Nós estamos, sim, organizando, nós já fizemos todos os levantamentos de equipamentos. Eu tenho, se você, inclusive, for fazer a visita que eu te convidei, eu te mostro. Nós temos todo esse levantamento para agora ver, para a aquisição de todos esses equipamentos. Não digo assim, Gilson, que nós vamos adquirir um para cada professor, porque isso é humanamente impossível nesse momento. Mas que nós estamos, sim, nos organizando para isso nesses 5 meses e meio, a gente está se organizando, sim. E a gente pretende melhorar cada vez mais, mas dentro das possibilidades que a gente tem. Tá? Porque ninguém, Gilson, se vocês perguntassem o ano passado para qualquer pessoa que estivesse na Secretaria de Educação, se vocês perguntassem para mim, que estava lá na escola, se eu acreditava que essa pandemia ia durar tanto tempo, eu ia dizer para você, imagina, isso vai passar logo. Então, não posso falar para você assim, porque a gente nunca acredita que a coisa vai durar tanto tempo. Mas agora a gente está vendo que, mesmo que essa pandemia passe, tudo isso que ela revolucionou vai ficar.
esse ensino, essas tecnologias, elas vão ficar. Encerra, Então a gente tem que se secretária, por mexer para favor. isso. Obrigado. Gilson, com direito à réplica. A réplica, desculpa. Ficamos contentes em alguma parte, né? Que já existe uma previsão para melhorar as condições né, dos professores, educadores. Mas eu faço só assim um comentário e talvez possa estar até errado, né? Mas o orçamento está aí. Eu acredito que tenha tido uma participação. Se eu estiver errado, podem até me corrigir, mas uma participação talvez da supervisão. Acho que existe um conselho municipal aí de educação, sabe? Onde que é colocado as metas, né? As metas do ano seguinte. E isso, assim, todo ano, toda mudança de uma administração para outra, a gente não pode fazer nada porque nós pegamos o orçamento do outro passado, né? Então, precisa estar aí. Nós já estamos com 120 dias, né? Estamos com 120 dias de administração e nós precisamos mostrar alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa para mostrar para o professor, mostrar para o educador que nós estamos fazendo alguma coisa para ele. Nós não podemos jogar a culpa num orçamento que foi elaborado pela administração passada. Sabe? Tá aí o orçamento, porque é fácil você chegar com o orçamento ali e falar, eu tenho isso aqui, eu vou fazer, mas eu não tenho porque não foi previsto isso aqui. Então, eu acho que é para isso que precisa, que tem as pessoas ali capacitadas para estar desenhando, fazendo o que vai ser feito. Não é nem questão de culpabilizar, né? Eu volto a dizer, eu acho que se você perguntasse para qualquer pessoa, ninguém ia acreditar que isso ia durar tanto tempo. Talvez por isso que não se previu, não foi previsto a questão de aquisição de equipamentos. Só isso, né? Não é questão de culpabilizar ninguém. Eu estou dizendo assim, que agora nós estamos trabalhando com o que nós temos, né? Muitas coisas do orçamento, é óbvio, que já estavam todas aplicadas. Então, agora a gente tem que ver o que não estava aplicado para que a gente possa aplicar no que realmente a gente precisa agora. E se tiver aplicado e a gente não puder aplicar agora, eu conto com a colaboração de vocês, né? Então, o que acontece? Gilson, nós estamos investindo tanto na formação continuada, nós estamos nos organizando tanto nesse sentido, nós estamos trazendo um resgate de um trabalho que foi iniciado, mas que infelizmente ele não foi totalmente consolidado. Então nós estamos lá resgatando todo um trabalho, nós estamos trazendo esses coordenadores e esses profissionais de lá da escola, um grupo pequeno, é claro, porque a gente não pode trazer todo mundo, para estar trabalhando nesse contexto que a gente está agora, de ensino remoto, de ensino híbrido, porque tudo isso é muito diferente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está se reinventando. Se a gente não tem as tecnologias, a gente tem que se reinventar. E como a gente vai trabalhar? Apesar de... E nós estamos reestruturando todo o nosso plano de ensino em cima da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que até então não foi feito. Então, todas essas questões, porque a gente tem que trabalhar apesar de... Senhor Gilson, mais alguma pergunta? Última pergunta, 10 segundos. Tá. Todas as escolas hoje, ela tem o alvará de bombeiro para funcionamento? Secretária. Eu conversei, essa semana mesmo, nós temos 4 unidades que já estão finalizadas e as demais, elas já estão em fase de finalização, mas elas estão com algumas pendências.
e com pendência o bombeiro não dá o alvará, tá? Então, essa semana mesmo já conversei lá com o pessoal de obras que acompanha toda essa questão, porque essa também é uma preocupação nossa. Bom? Certo.